Hello everybody, welcome back to our last English class of this term. Essa aula vai ser só de exercícios, certo? E só um aviso que eu devo ter tirado algumas atividades que eu coloquei na agenda, simplesmente porque senão a aula ia ser muito extensa, muito cansativa. E aí eu resolvi pegar só os mais importantes, tá bom? Então vocês não devem se preocupar. Se eu não resolver o exercício aqui, vocês não precisam tentar fazer. Mas quem quiser fazer, pode vir tirar dúvidas comigo. Got it? So let's do this. Here I want to give you some suggestions. Aqui são apenas sugestões. Vocês não precisam e nem devem, na verdade, escrever exatamente o que eu vou colocar aqui. A gente vai completar essas frases e, como eu falei, vou dar algumas sugestões de como vocês podem completar. Então vamos lá. Page 183. So complete these sentences. If you love me, then prove it. Essa é uma opção. Then give me a flower. Then give me a kiss. Or do something extraordinary for me. Tá? Então vocês podem adaptar essas sugestões de frases que eu tô dando, fazer algo que talvez se encaixe melhor que vocês pensam, tá? Letter B. Eat it if you like it, or if you want it, or if you're hungry. Então, algumas opções que a gente poderia falar com uma frase do tipo, se você coma isso, de repente se você gosta, se você quer, se você está com fome. If you come to Brazil, come visit me. Just kidding, something else. Visit Salvador, or go to Rio de Janeiro, or drink Guaraná, or don't stay up too late in the streets, things like that. If you're happy, then smile, or say yay. São algumas opções. Or if you're happy and you know it, clap your hands, ok? São apenas sugestões, vocês podem e devem colocar outras coisas. Page 184, our homework. Number 1, put the verb in the correct tenses. Então, a gente tem vários verbos aqui entre parênteses para vocês decidirem qual o melhor tempo verbal para essa frase e como colocar da maneira correta, tá? Então, letter A. If you press play it, então, o que eu colocaria aqui como verbo start? Já que eu estou falando provavelmente de um jogo, então ele é terceira pessoa do singular, por isso ficaria starts. If you press play, it starts playing. Letter B. My teacher gets disappointed if I don't do the homework. That's the most truthful sentence you're gonna read today. Minha professora fica chateada, fica desapontada, na verdade, se eu não faço a tarefa de casa, tá? If you, então, aqui temos o verbo to be na negativa, que é o not, e o be, que é o verbo to be, tá? Então, aqui, qual é o verbo to be do you? É o are, estar. If you are not, se você não está, ou seja, if you aren't satisfied, then don't buy it, tá? Se você não está satisfeito, não compre. Letter D, ice. Ice, a gente está falando de algo no singular, terceira pessoa. Ice melts, então a gente acrescenta o S. Ice melts if it gets hot. Então são dois exemplos que a gente tem que colocar o Szinho no final, tá bom? Que é derreter e ficar, tá? Se ele fica nesse caso. O gets tem muitos sentidos. Letter E, my mother gets, another one for gets, annoyed if I'm late. Verbo to be para a primeira pessoa, I am. What color do you get? That's a question, então a gente precisa colocar o do. If you mix, não muda nada, blue and red. That's purple, by the way. Então aqui a gente está falando de uma coisa, tá? De um pagamento com cartão de crédito. Então, is it okay
if I pay by credit card, o pay não vai ter mudança porque não é terceira pessoa do singular. Same page, exercise 2. Choose the best answer to complete the sentences. Então, aqui a gente tem uma frase, 3 opções de como o verbo o verbo se encaixaria melhor nessa frase, tá? Então, letter A. Chocolate when you heat it. Pessoal, chocolate, a gente está falando de algo na terceira pessoa do singular. É uma coisa, e é só um, né? E não many chocolates, tá? Então, seria essa daqui. It melts. Ele derrete se você aquecer. Letter B. She hardly ever practices sports. And she gets tired fast. Então, when she ran, ou when she runs. Tem que ser essa última aqui. Primeiro porque essa está no passado. E essa daqui não está na forma do terceira pessoa do singular. Tá bom? Isso aqui tá a forma infinitiva. Então, when she runs, she gets tired fast. That's normal. Letter C. Something pizza, I always want a piece. Então, when I smells... Não, smells não, que a gente sabe que é da terceira pessoa do singular. When I smell, ok? When smell. Então, tem que ser a segunda, tá? A terceira não tem o sujeito. E no inglês a gente não tem muito isso de sujeito oculto, como tem no português, até porque os verbos eles são quase sempre iguais, não é isso? Então, when I smell pizza, ok? Letter D. She's a really good friend. A problem, I always talk to her. Então, if I will have, or if I had a problem. Então, aqui seria if I have, tá? Porque se eu tenho agora um problema, eu sempre posso conversar com ela, tá? E não se eu tivesse tido um problema. Ou se eu tiver um problema, tá? Então, se eu tenho um problema, eu sempre posso falar com ela. Same page, number 3, the question. Complete with the words using ed or ing. Então, aqui a gente vai ter que ver se vai ser, por exemplo, amazing or amazed. Vamos ver lá nessas frases. So, I am amazed or amazing. Yeah, you can say I'm amazing, right? Mas nesse caso eu estou impressionado porque something is impressionante, né? Então, I am amazed because something is amazing, certo? Essas frases são muito legais porque elas meio que estão realmente explicando por que eu estou usando cada uma dessas palavras. Então, eu estou impressionado porque algo é impressionante, tá? Então, vamos ver como é que ficaria a próxima. If something is depressing, it makes me feel depressed. Good? Okay. A surprising fact is one that surprised me. Tá? Don't be annoyed. I know the situation is annoying, but relax. I thought that movie was so frightening, I couldn't sleep all night. I get embarrassed if I have to speak in front of a lot of people. Go all the way to page 193. Let's do question number 2. Complete these sentences using the first conditional. A gente viu bastante essas frases de primeiro condicional. Como é que ficaria então? If you, então aqui a gente quer algo na negativa com o verbo take. If you don't take a taxi, you, então a segunda parte, né, no caso é a consequência, ela é no futuro, tá? Se você não pegar um táxi, você não vai chegar na estação a tempo. You will not, que no caso seria o won't, tá? É a mesma coisa, you will not. You won't arrive at the station in time. Então, como é que ficariam as próximas? Will you talk to Mary if you see her?
Aqui a frase já está na ordem inversa, tá? Mas seria, por exemplo, if you see Mary, will you talk to her? Certo? Letter C. Peter will have good grades if he studies hard. Então, se ele estudar bastante, ele vai ter boas notas. If I feel very tired, I won't go to the soccer match. Então, se eu me sentir muito cansado, eu não irei para a partida de futebol. Mark and David will come to the party if we invite them. Então, eles virão para a festa se nós os convidarmos. John won't be surprised if we show up at his place. O John não vai ficar surpreso se nós aparecermos, show up, aparecermos na sua casa. Então, essa expressão at his place é uma maneira bem mais informal de falar na sua casa. Aqui, pessoal, vocês devem completar as frases com respostas pessoais. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Mas as outras vocês devem tentar fazer sozinhos. Então, vamos ver como é que ficaria. Complete the following sentences with your own idea. So, if I learn to speak English well, o que você vai fazer se souber falar inglês? I will travel abroad. That's a great idea. If I have time this week, I'll go to the cinema or to the park or to the beach or I'll play some video games, certo? Qualquer coisa que você poderia fazer no seu tempo livre. O importante é saber usar o I will. I will feel very happy if my friends call me. Maybe I'll feel very happy if my mom comes to visit me. Or if we have lasagna for lunch. Então, vocês têm uma infinidade de opções. A última que eu vou fazer, I won't feel happy if I have bad grades at school. Então, não vai ficar feliz se tirar notas ruins na escola. Então, tem que estudar inglês, tá? Então, essa vai ser a última que eu vou fazer, mas vocês devem tentar fazer letters E, F, G and H. Question number 4, on page 194. A gente não teve tempo de trabalhar muito esse assunto, mas vamos rever aqui, tá? Look at these pictures and write steps to make a tea. Use the sequence words. First, then, next, after that, and finally. Então, ele colocou já na ordem certa. O que a gente precisa fazer é montar umas frases com essas palavras aqui que tem relação com chá, fazer um chá, make a tea, e utilizar as sequências, tá? Então, a gente vai começar sempre com o first, que é primeiro. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Então, vamos ver como é que ficaria. First, you put the tea bag inside the cup, ok? Then, ou seja, em seguida, depois, pour hot water into the cup. Então, aqui é exatamente o que ele está mostrando na imagem, tá? After that, or next, também poderia ser. Wait for 5 to 7 minutes. And finally, e aí já é a última coisa, add sugar, or lemon, or maybe milk, and drink it, tá? Então, ó, primeiro, em seguida, depois disso, e finalmente, ok?